Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. E eu lhe convido a usar a sua fé. A usar a sua fé para vencer essa situação que você tem vivido. Talvez você tenha sofrido ataques de pânico. Talvez você tenha sofrido problemas que os médicos não descobrem a causa. Mas saiba de uma coisa. Quando você coloca a sua fé na palavra de Deus, você talvez tenha ouvido muitas opiniões de familiares, de terceiros, e não tem te ajudado em nada. Muito pelo contrário, tem te atrasado, tem te deixado mais apreensivo. Eu lhe convido a estar conosco nesta programação até o final. No final estaremos realizando uma oração em seu favor. Você já pode preparar um copo com água, que estaremos abençoando, pedindo a Deus para consagrar esta água. Quando você beba da água, você verá um resultado. Você se sentirá mais aliviado, livre deste mal. Vamos acompanhar testemunhos, exemplos de pessoas que mudaram as suas vidas através da fé. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com vocês. A gente se conheceu, ele pediu em noivado no segundo encontro, eu aceitei o noivado, fiquei muito feliz, né? Com 1 ano e meio a gente casou, de namoro a gente casou. Realmente eu tinha esse desejo de casar, né? Eu fui criado numa família onde meu pai e minha mãe eram separados, né? Meu pai tinha saído de casa há muito tempo. Quando nós nos casamos, sim, para mim foi foi muito bom ter se casado, né? Porém, eu tinha um grave problema desde adolescente, né? Eu era viciado em pornografia, né? Só que isso era um lado só meu. Na primeira noite da lua de mel, a gente estava indo viajar e ele pegou e falou assim para mim: a gente espera tanto uma coisa e quanto a gente vai ver não é nada daquilo. E aí eu falei para ele: mas do que você está falando? Aí ele pegou e falou assim: de nós dois. E aí quando ele falou isso, ali me doeu muito, porque eu vi que eu não tinha agradado ele, que ele não tinha gostado de mim como uma mulher. Então aquelas palavras machucou muito. Ali na lua de mel eu pensei em terminar com o casamento. O problema do meu vício, o problema da pornografia faz você buscar algo a mais, né? Nunca era a intenção de magoar, de chatear, não era isso. Mas acabava magoando, chateando, né? Ali eu pensei, eu vou superar essa frase. E como ele foi aquele marido que eu sempre quis, que eu vi ele, eu falei, eu vou fazer de tudo para agradar ele. Então eu sempre estava tentando agradar, eu estava sempre tentando fazer, mas ele colocava defeito. Eu não estava feliz, mas eu também não queria ser esse peso para ele. Eu queria que ele ficasse comigo. Então eu escondia essa tristeza, essa frustração, né, dentro de mim. Quando você faz uso da pornografia, quando você se alimenta do que vem de fora, né, do que você acaba desprezando o que você tem na sua casa, você acaba não dando valor para o que você tem. Então, não bastasse o vício que eu já tinha, aí a coisa se concretizou. Aí eu comecei realmente a ter relacionamento, né? Nunca tive um relacionamento fixo fora do casamento, nunca tive uma amante fixa, mas eu tive N situações que eu fiquei com outras mulheres, né? E a minha esposa não fazia nem ideia, ela não imaginava o que acontecia. Eu nunca tinha uma reação, eu só chorava quando eu pegava algumas mensagens. Só que aí eu ia lá, eu chorava, eu pedia perdão, né? Chorava, ela não podia me ver chorando, me perdoava e voltava, né, a situação como era. E eu digo assim, que na verdade o que ela pegava, ela pegava a ponta do iceberg. Porque o que estava escondido era muito pior do que ela podia imaginar, muito, assim, infinitas vezes maior do que ela pegava, sabe? O meu celular eu vivia escondido, vivia de cabeça para baixo, dentro do carro. Se eu ouvisse uma música que falasse de sofrência, de traição, eu abaixava a música para que ela não pensasse, vou perguntar alguma coisa. Então eu vivia refém desse meu erro, né? E teve um casamento que eu estava mexendo no celular, e ela me pediu o celular, bem inocentemente. Ela pediu assim: pô, você tá aqui comigo, né? Vamos ficar junto nesse momento. E eu tava ali, eu vivia no celular, então eu tava no celular. Quando ela me pediu o celular, minha pressão caiu, eu desmaiei. A noiva estava entrando na igreja e eu desmaiei, eu acabei com o casamento. Eu estava muito cansada, eu estava muito machucada.
Eu era uma pessoa que só chorava. Então, assim, por mais que eu estivesse rindo, eu estava sempre chorando em casa, né? Você vê a pessoa, você vê sua família, eu já tinha 2 filhos, né? A gente teve filhos novos, né? Então eu olhava para os filhos, olhava para a família e sentia remorso. Só que quando você sai de novo para a rua, aí aquele algo é mais forte do que você e você volta a fazer a coisa errada de novo. Eu pensava que eu precisava de ajuda para mim, eu preciso ser ajudada. Eu sabia que tinha uma reunião do amor e eu liguei para ele, pedi para ele me levar. E assim a gente chegou na quinta-feira, na palestra, sem a gente conversar, a gente não estava se falando. Na verdade, eu não vim para a palestra para mudar, eu não vim disposto a mudar. Eu vim para a palestra para agradar a minha esposa, para continuar talvez vivendo aquela vida que eu vivia. Só que aí quando eu cheguei na palestra, eu fui confrontado, né? Eu fui confrontado com a verdade, eu não estava só perdendo o meu casamento, eu estava perdendo muito mais do que o meu casamento. E aí, através das orientações, já no primeiro dia, eu vi que tinha algo ali em mim que precisava ser curado, que eu estava machucada e que eu tinha me anulado demais, né? Eu estava amando ele acima de tudo, acima de mim. Aí eu vi que estava errado o meu casamento. Eu sempre achava que eu nasci assim, eu nasci para sofrer, mas era eu que tinha me colocado naquela posição, naquela situação de me anular. E ali eu fui recuperando, né, através da palestra, da palavra, fui recuperando as minhas forças. Eu parei com isso, eu falei, não, eu não sou assim, eu sou forte, eu não preciso me anular, eu tenho que me amar primeiro, para depois amar o meu marido, né? E assim eu fui aprendendo a deixar esse peso. A primeira decisão foi que eu precisava mudar totalmente e que eu precisava falar a verdade. Tanto que quando eu confessei, né, tudo que eu tinha feito de errado para minha esposa, que foram muitas coisas, eu falo que eu fiz doses homeopáticas, né, porque se eu falasse tudo de uma vez só, eu acho que ela teria um choque e poderia morrer. Então foram doses homeopáticas, né? Mas quando eu fiz isso, um peso saiu de mim. Eu me senti uma pessoa livre. Por quê? Porque eu não tinha que me esconder mais, né? Eu não tinha que ser uma pessoa duas caras, porque eu era uma pessoa diante da sociedade. E ali eu comecei a entender tudo isso, a valorizar realmente o meu casamento, a valorizar realmente a minha família, e tudo mudou. Eu fui melhorando, meu casamento foi melhorando também. E a gente junto viu que a gente tinha que colocar muita coisa no lugar. E hoje o nosso casamento é isso, é uma troca, a gente conversa. O que a gente puder fazer para estar junto, a gente faz junto. Acabou o futebol, acabou o encontro com os amigos, hoje o encontro é só eu e ele. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu estou feliz comigo. Não preciso da aprovação de ninguém, eu estou bem comigo mesmo. Hoje, graças a Deus, eu sou liberto da pornografia, não tem necessidade de nenhuma outra mulher. Hoje a minha esposa me completa, a gente se completa, hoje a gente é feliz. A gente aprendeu e tem aprendido, né? Cada palestra, cada reunião que a gente vai, a gente aprende uma coisa nova, a gente aprende a valorizar mais o parceiro, né? A valorizar mais o casamento, valorizar mais a família. Eu falo que o meu marido, eu não fiz do meu marido hoje a base da minha felicidade, mas que ele completa essa felicidade. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Muito bem, estamos de volta. Eu quero convidar todos aqueles que se encontram angustiados, aflitos, oprimidos, depressivos. Você tem sofrido com um problema que você não sabe a causa, você já tem tentado de tudo, mas, infelizmente, você não tem visto o resultado. Aprenda a usar a sua fé. Se você me diz, pastor, eu já tenho usado a minha fé, eu já tenho ido, persevere. Persevere, coloque toda a sua força, não desanime.
Não diga eu já fiz tudo, porque muitos pensam assim, eu já fiz de tudo. Se você tivesse feito de tudo, você tinha encontrado alguma saída, alguma solução. Mas faça até você alcançar o resultado que você vai acompanhar nesse testemunho. Essa pessoa, ela não foi abençoada sem um esforço, sem colocar toda a força naquilo que ela queria. Ela se revoltou contra o problema, ela rejeitou a situação e ela colocou toda a sua fé, toda a sua força em busca do resultado. E hoje ela está livre. Ela pode compartilhar com você talvez um problema que é pior do que o seu. Ela tinha um problema pior que o seu e hoje ela está livre. E você também será o próximo testemunho. Vamos agora a esse intervalo e já voltamos com vocês. Eu vim de um lar desestruturado, onde os meus pais brigavam muito. Minha mãe descobriu que meu pai estava usando droga. Foi daí que o chão da minha mãe saiu e ela decidiu se separar. Então eu cresci assim, nunca aparentei ser tão nova, então eu mentia a idade e conseguia trabalho. Eu conheci um rapaz, esse rapaz era conhecido da minha mãe e pediu para namorar comigo. E minha mãe autorizou. Só que aí um dia ele foi me levar para conhecer a mãe dele e lá mesmo ele ligou para minha mãe e falou assim, olha, hoje é final do ano, eu posso levar a Kate comigo? Minha mãe nem sabia onde era. E no final era no baile. Lá no baile me apresentaram o lança-perfume e daí desandou. Pra mim eu não ia dar certo com ninguém, assim como minha mãe e meu pai não deram certo. Então havia assim brigas e quando eu descobri que realmente ele ia me dar uma aliança e tal, eu falei assim, não quero. Foi quando eu terminei esse namoro. Do lança-perfume foi pra bebida, da bebida entrei na vida de prostituição. Foi quando aí também não preenchia, né, o que tinha que preencher. Eu comecei a me relacionar com mulheres também. Não dei certo com homem, não deu certo com mulher, então pra mim não ia ter mais jeito. A minha vida amorosa, ela tava destruída. Eu conheci o Renan. A gente se conheceu numa festa e aí a gente começou a conversar, começou a sair junto e aí a gente começou a namorar. E aí foi um inferno, né? Eu não tinha expectativa de que eu e ele ia dar certo. Até uma vez a gente brincando, eu falei pra ele, ó, daqui a pouco chega um ano. E ele virou assim pra mim, quem disse que a gente vai chegar a um ano? Nem ele acreditava que chegaria a um ano de namoro. E no nosso relacionamento era muita briga, né? Não tinha confiança, era muito ciúmes da minha parte da dele também. Ele me traía, eu traía ele com a prostituição e ele nem imaginava. Eu era muito ciumento, né? Eu trazia isso comigo, eu queria que ela não fizesse nada, mas eu podia fazer, eu podia estar na balada, eu podia trair, eu podia beber, mas ela não podia fazer nada disso. Cada dia a gente saía junto, a gente ia pros bailes, só brigava. A minha sogra, né, chegou a falar pra ele que era pra ele se separar de mim. Ela foi até a minha casa e falou pra minha mãe, ó, fala pra sua filha ficar longe do meu filho. Porque era eu que influenciava ainda mais ele pra vida errada, né? Eu apresentei a maioria das drogas pra ele. E quanto mais ela queria que eu saísse da vida dele, mais ele se afundava. Um puxava o outro pra ir mais pro fundo do poço, mais aonde que a gente já tava. O maior fundo de poço foi quando eu fui mandado embora, né? E aí eu recebi uma quantia. E aí nesse dia a gente saiu. Em um dia eu gastei todo aquele dinheiro em drogas, bebidas. E eu descobri a palestra pela televisão e eu vim buscar ajuda. Então foi aonde que ela convidou eu. E aí eu falei, então vamos junto. Quer dizer, foi o primeiro passo, nós dois juntos. Muitas vezes a gente vinha juntos e saía brigando. Ah, tá vendo? Eu cutucava lá, tá vendo? É você que tem que mudar. Ah, não, mas é você que tem que mudar e não mudava. Ficava assim. Então foi um tempinho a gente vindo nas palestras para conseguir entender o que a gente precisava mudar. Fui começando a abandonar certas coisas que eu aprendi lá no mundo, né? Eu aprendi no meio da criminalidade, eu já não tive mais vontade de beber, de fumar. Então eu vim pro tudo ou nada. O que foi passado pra gente fazer, a gente colocar em prática, a gente começou a colocar em prática. Então começou a ter paz no nosso interior, quer dizer, primeiro mudou dentro para depois mudar fora. E aí a gente começou a ver os resultados que começou dando no nosso relacionamento. Nas palestras eu pude ver que não dava pra voltar atrás tudo que a gente já tinha feito de errado, mas ali pra frente a gente podia fazer diferente. E eu percebi que a gente tinha pulado todas as etapas. Não teve namoro, noivado, casamento. Não, namoro, casamento, tudo junto. É igual aquela conversa, né? Namorido. Já tava tudo misturado. Então foi quando a gente decidiu, né? Não tem mais nada. E esperar o casamento.
Então o errado a gente já sabia, né? E a gente fazia o errado. Mas dali pra frente a gente começou a fazer o que é certo. E quando chegou o dia do casamento, era como se fosse algo assim, parecia que não era eu. Porque eu não pensava em casar. Todas as áreas ficavam na frente. Quando chegou na igreja, eu pude ver que eu estava diante do altar, né? Que a gente mudou. Foi quando a gente falou assim, agora vai ser uma mudança total. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldade, mas aqui pra frente não vai ser mais só um, mais dois que vai se formar um só. Hoje nós temos paz, né? Hoje eu falo que eu dou paz a ela, ela dá paz a mim. Hoje há segurança, hoje há fidelidade, hoje há compreensão, há diálogo. E quando eu falo de mim hoje, parece que eu sou uma outra pessoa, não parece que eu estou falando de mim. Através das palestras a gente vem aprendendo os nossos erros e aonde a gente tem que mudar. E é para aqueles que pensavam que a gente não tinha jeito, até a gente mesmo pensava que não tinha mais jeito, hoje a gente está aqui totalmente transformado. Hoje somos felizes. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou em algumas das igrejas Universal espalhadas pelo país. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino agora que esta água seja como, meu Deus, um ponto de luz no fim do túnel. Quando esta pessoa beba da água, ela seja livre deste mal, desta dor, desta aflição, desta depressão. Em nome do Senhor Jesus, seja livre dessa opressão que você tem sofrido. Meu Deus, eu consagro esta água e determino que quando ela beber da água, seja ela livre do mal. Em nome de Jesus. Beba da água com fé e seja abençoado. Graças a Deus, pela fé você está livre. Livre deste mal, desta opressão e pronto para usar a sua fé. Hoje mesmo nós temos reuniões especiais em seu favor. Você pode acessar o nosso website ou contactar-nos pelo nosso número para saber o melhor horário e a melhor direção, a melhor localidade para você. Lembrando, todos os domingos temos reuniões especiais, porque as correntes que você faz durante a semana finaliza no domingo, quando você vem buscar o Espírito Santo, que é o selo de Deus, que é a certeza de que você estará capacitado para enfrentar qualquer tipo de problema. Estaremos ali buscando o Espírito Santo e orando pelas famílias, às 10 da manhã, em todas as igrejas universal. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.